Tipologia bíblica. Você sabe o que é isso? E sabe por que a tipologia bíblica é importante? Fique comigo no vídeo e aprenda um pouco mais sobre esse assunto. A graça e a paz, pessoal, aqui é o Pastor Wenderson, você está no Teologia em Tela e hoje nós vamos definir um pouco mais profundamente o conceito de tipologia bíblica. Já fiz um outro vídeo falando sobre tipologia e a relação de José do Egito com Jesus, mas hoje eu quero trazer um vídeo um pouquinho mais técnico com relação à definição de tipologia para que o conceito possa ficar bem claro na nossa mente e no nosso coração. Então vamos lá. Primeiramente, a definição da palavra tipologia. Etimologicamente falando, sobre a raiz da palavra tipologia, ela pode ser definida como uma junção de duas palavras gregas. A primeira palavra sendo a palavra typos, que quer dizer a forma original, pode ser traduzido também por impressão ou marca. E a outra palavra grega é a palavra logia, que quer dizer estudo, tratado, doutrina. Então a palavra tipologia é a junção destas duas palavras que pode ser entendida etimologicamente como o estudo da primeira forma, ou ainda a doutrina acerca dos símbolos. E em se tratando de tipologia bíblica, nós estamos falando acerca dos estudos dos símbolos que aparecem na Bíblia Sagrada. Particularmente, eu gosto de definir a tipologia bíblica como uma ferramenta da hermenêutica que estuda a citação da primeira forma de uma pessoa, de uma coisa, de um rito religioso ou ainda de um fato histórico e a relação desta citação com citações que virão no futuro, geralmente no Novo Testamento, de uma outra pessoa, de um outro objeto ou ainda de uma outra coisa que vai aparecer no futuro, geralmente no Novo Testamento. Existem tipos na Bíblia também, considerando ela toda, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que apontam para um futuro que ainda vai acontecer. Isso é possível ser encontrado dentro das Escrituras também. Você entendeu? Ah, não? Então eu vou simplificar ainda mais. Tipologia bíblica é o estudo dos tipos que aparecem na Bíblia. Agora, o que é um tipo? O tipo é um modelo, um molde, uma forma, alguma coisa ou alguma pessoa que está lá no Antigo Testamento, geralmente está no Antigo Testamento, que aponta para algo do futuro, que geralmente está no Novo Testamento. Para ficar bem claro a relação que existe do tipo com aquilo que vai ser apontado lá no futuro, eu vou dar alguns exemplos. Antes de dar o exemplo, deixe-me só conceituar também o antitipo ou antítipo, porque o tipo ele vai ter uma relação com algo do futuro. Esse algo do futuro é o antitipo ou o antítipo. O antítipo sempre vai estar no futuro, enquanto que o tipo vai estar no passado. Porque o tipo vai ser uma coisa ou uma pessoa que vai apontar para uma outra coisa ou para uma outra pessoa lá no Novo Testamento, lá no futuro, que vai ser o real, que vai ser a coisa que foi representada lá no Antigo Testamento. Alguns exemplos da Bíblia vai fazer você entender ainda melhor o que eu quero dizer. E é muito importante também que você se inscreva no canal. Tá bom? Se inscreve no canal, pessoal, porque a gente está sempre trazendo conteúdo novo sobre teologia, vai fortalecer o seu conhecimento e vai nos apoiar bastante. Então, não deixe de se inscrever, a sua inscrição é muito importante. Clica aí no sininho das notificações e fique sempre atento aos conteúdos novos que vamos trazer. Vamos colocar primeiro o exemplo de tipos pessoa. Então, uma pessoa que representa um tipo lá no Antigo Testamento. Isaac. O Isaac é uma pessoa e ele é um tipo de Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus, que é uma outra pessoa lá no Novo Testamento. Ele foi, entre outras coisas, um representante de Jesus, principalmente por ter sido oferecido por Abraão em sacrifício a Deus. Jesus, quando foi crucificado na cruz, foi o sacrifício que aplacou a ira de Deus contra os pecados da humanidade. Perceba que existe uma relação entre Isaac e Jesus. Aqui eu estou citando uma das relações que existe, mas ele aponta para Jesus.
O fato de Abraão ter se proposto a oferecer o Isaque enquanto oferta, enquanto holocausto a Deus, aponta para o fato de o próprio Deus lá no Novo Testamento ter entregue o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma outra pessoa no Antigo Testamento que também aponta para o próprio Jesus é Moisés. Moisés tem várias semelhanças com o próprio Jesus. Moisés passou 40 dias orando para receber a palavra de Deus, para receber o poder de Deus, assim como também Jesus passou 40 dias no deserto para ser cheio do Espírito Santo, segundo Mateus capítulo 4. Então há várias semelhanças entre Moisés e Jesus. Por isso que nós dizemos que Moisés é um tipo de Cristo. Há muitas pessoas dentro do Antigo Testamento que podem ser relacionadas como um tipo de Cristo Jesus. Pegando alguns outros exemplos, nós podemos olhar também um objeto. Moisés erigiu uma serpente de bronze no meio do deserto porque as pessoas estavam sendo atacadas por serpentes. E a pessoa que fosse atacada por uma serpente e olhasse para aquela serpente de bronze erigida, ela seria curada e a ferida causada pela serpente seria anulada, não causaria nenhum prejuízo àquela pessoa. Assim também, no Novo Testamento, nós temos que Jesus foi crucificado. Então, a serpente de bronze aponta para o Cristo crucificado. A serpente de bronze é um tipo da crucificação de Jesus. E quem se entrega à cruz, quem olha para a cruz, ele vai receber em si a anulação dos seus pecados. A mordida da serpente, a serpente aponta para Satanás, e aí você consegue perceber mais uma vez um outro tipo apontando para o futuro, no caso aqui a serpente que atacava as pessoas apontando para o Satanás, que ataca a humanidade, e você olhando para Cristo tendo a cura sobre a sua vida e automaticamente anulando os efeitos da serpente contra você, contra a sua vida. Outro exemplo de tipo que nós vemos lá no Antigo Testamento é a congregação dos judeus, a Assembleia dos Judeus, aquela reunião. Havia uma convocação solene, o povo saía das suas casas e iam para essa reunião a fim de adorarem a Deus, de ouvirem a palavra de Deus sendo anunciada, sendo falada, sendo proclamada pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes no seu tempo. Então nós entendemos que esse ajuntamento aponta para a igreja, é um tipo da igreja lá no Novo Testamento. A palavra igreja no nosso português vem lá do grego eklesia, que quer dizer saídos para fora ou chamados para fora. Tá? E a assembleia que acontecia quando as pessoas saíam das suas casas e vinham até uma reunião pública era denominado em grego naquele tempo, até mesmo no meio secular, por eclesia. Então o sentido de igreja no Novo Testamento tem essa ideia, as pessoas que foram chamadas para fora para estarem juntamente com Cristo. Aqui no caso uma ideia de que eles foram chamados para fora do mundo, a fim de que eles possam ser achados nessa reunião espiritual celestial que é a igreja invisível no nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos juntos com Ele e participamos com Ele desta Assembleia solene, dessa congregação santa que é a igreja invisível. Então nós temos lá no Antigo Testamento um tipo da igreja. Mais um exemplo aqui, uma coisa que aponta para uma pessoa. O maná que desceu do céu aponta para Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Então nós temos o maná lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós temos a pessoa de Jesus. Perceba que o estudo da tipologia ele é muito amplo, porém ele é muito importante. E eu acredito que você até já consegue perceber como é importante. É importante porque te ajuda a entender melhor o Antigo Testamento, te ajuda na interpretação. Por isso que nós entendemos que a tipologia ela é uma ferramenta da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação dos textos. E existem muitos textos dentro da Bíblia que você vai precisar interpretar usando a tipologia como uma ferramenta para que você consiga perceber Cristo lá no Antigo Testamento, para que você consiga perceber que a Bíblia toda é coesa e ela trata de um assunto só, apontando para Jesus, apontando para Cristo, apontando para a salvação eterna dos homens, das pessoas do planeta. Aqui eu trouxe um resumo sobre o conceito de tipologia para que você entenda e perceba claramente o que significa isso, por que é importante entender o significado de tipologia e como aplicá-la no seu dia a dia.
Então você aprendeu o que é tipologia, você aprendeu também o que é um tipo, o tipo é o símbolo lá do Antigo Testamento, e você aprendeu o que é antitipo, que é a pessoa, a forma real do que aparece lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a sombra. A própria Bíblia define isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Você pode dar uma olhada lá e conferir. Vai falar que as leis que eram ensinadas para guardar dias, luas, sábado e outras coisas, era apenas a sombra do perfeito que se manifestaria no futuro. E aí, no caso, era a sombra de Cristo. Então dá uma olhada lá nesse texto bíblico que dá um embasamento para o nosso estudo. Eu também vou deixar aí na descrição do vídeo o Manual da Tipologia Bíblica, de Ada Robertson, para o caso de você querer aprofundar mais o seu conhecimento sobre a tipologia bíblica. Dá uma conferida lá. E também vou deixar um outro link para o livro Entendes o que Lê, que trata da hermenêutica de uma maneira mais ampla. E se você quiser dar uma conferida, vá lá no link da descrição aí embaixo, tá bom? E outra coisa muito importante, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada em outros vídeos do canal. Então vai aparecer aqui desse lado uma playlist. Nesta playlist aqui você vai encontrar muitos vídeos relacionados à bibliologia. E eu também vou deixar um outro vídeo aqui. E neste vídeo aqui tem mais conteúdo sobre tipologia bíblica. Aqui eu falei mais especificamente sobre José. E assim que aparecer o círculo aqui em cima, você clica nele para poder se inscrever no nosso canal, fazer parte aqui dessa comunidade abençoada, que o Espírito Santo possa nos fortalecer nesses dias e que nós possamos juntos crescer para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe você.